Olá, alunos! Estamos de volta com mais uma aula de ciências, dando continuidade à aula anterior, falando sobre sexo e reprodução, e hoje nós vamos falar um pouco sobre gravidez. Então, o que é a gravidez? A gravidez ela acontece a partir do momento em que há a fecundação, ou seja, o encontro do espermatozoide com o óvulo, né? Essa fecundação ela ocorre sempre na tuba uterina. Das centenas de milhões de espermatozoides lançados na vagina em uma relação sexual, apenas algumas centenas costumam chegar ao ponto da tuba uterina, em que vai ocorrer a fecundação. Então, pessoal, apesar de vários milhões, milhares de espermatozoides conseguirem serem liberados na ejaculação, apenas alguns destes conseguem atingir a tuba uterina e chegar no óvulo, mas somente um irá penetrar no óvulo. Uma vez que o espermatozoide ele entra no óvulo, há a produção de enzimas que impede que os demais espermatozoides também consigam penetrar. Então esse é o processo de fecundação e está representado aí na imagem, como vocês podem ver. Então daí dá início à gravidez, tá? Após a fecundação, a célula formada, que nós damos o nome de zigoto, é levada para o útero pelas contrações musculares da tuba e pelo movimento de cílios que existe nas células da parte interna da tuba. Então veja só, o óvulo, que é o gameta sexual feminino, é produzido aqui no ovário, como nós já vimos em aulas anteriores, e após ser produzido no ovário, ele é levado à tuba uterina, onde ele é fecundado. Daí inicia-se o processo de gravidez, a partir da fecundação. Então, após a fecundação, dá-se início ao processo de divisão celular, tá? Então, 30 horas depois da fecundação, o ovo se divide em duas células, ou seja, o zigoto ele vai sofrer essa divisão, vai se dividir em duas células. 3 dias depois, forma-se um cacho com 8 células. E daí, após o quarto dia, ocorre o que nós denominamos de mórula, que é quando o embrião, o óvulo fecundado, melhor dizendo, ele já vai em direção ao útero, onde vai se desenvolver. 5 ou 6 dias, o embrião se implanta no útero. Esse processo nós chamamos de nidação. Nesse caminho, o zigoto se divide até se formar um embrião com 32 ou 64 células e está pronto para se implantar no endométrio. O endométrio, gente, nós já vimos que é o tecido de revestimento interno uterino e é onde o óvulo será implantado para, a partir de então, dar início ao seu desenvolvimento no útero materno. No útero, o embrião vai se desenvolver dentro de uma cavidade cheia de líquido, nós denominamos diâmino. Essa bolsa, essa cavidade cheia de líquido, o líquido amniótico, ele é responsável pela proteção do bebê, né? Proteção da criança contra impactos, choques, entre outros. Logo nas primeiras semanas de gravidez, forma-se um órgão que nós denominamos de placenta. É da placenta que o embrião recebe alimento e oxigênio por meio do cordão umbilical. E é através da placenta que há a eliminação de resíduos. A placenta também produz hormônios que mantêm o útero em condições ideais para o embrião se desenvolver. Na placenta, o alimento e o gás oxigênio passam do sangue da mãe para o sangue do embrião, enquanto o gás carbônico e outros resíduos passam do embrião para a mãe, ou seja, segue o caminho inverso, tá? Então aqui nós temos o detalhe da placenta,
que é o órgão responsável por essas trocas. Aos poucos, as células do embrião se especializam. A partir do momento em que as células elas se dividem, com o passar do tempo, elas vão se agrupando, né? E daí começa a se formar os tecidos vão se agrupando e formando os órgãos, e assim por diante. Então, 11 semanas, o embrião ele já possui essa forma aí que vocês veem na imagem. 3 meses, veja como está a forma do embrião. 5 meses, já está bem formado aí. 9 meses e a fase final da gestação. Então, nas imagens é possível acompanhar aí esse processo de desenvolvimento do bebê. A gravidez ela dura cerca de 38 semanas, contadas a partir da fecundação, tá? Após a fecundação. As contrações da musculatura do útero indicam que a hora do parto se aproxima. Aquela bolsa que nós falamos anterior, que contém um líquido amniótico, se rompe e a criança é empurrada para fora do corpo da mãe através da vagina. Então, o canal vaginal é através dele que o bebê vai nascer. Mas também pode nascer de outra maneira, através de cirurgias cesariana, como nós falamos. Se o bebê nascer pela vagina, nós denominamos de parto normal. Ao nascer, o bebê pesa cerca de 3 a 3,5 kg em média e tem o tamanho de mais ou menos de 48 a 52 centímetros de comprimento. A placenta, no nascimento, ela é eliminada e o cordão umbilical é cortado. O umbigo que se forma nada mais é do que a cicatriz que fica no lugar do cordão umbilical. Daí o processo aí, né, de corte do cordão umbilical no nascimento da criança. Uma vez que a criança nasceu, é necessário alguns cuidados da mãe, e um desses cuidados é a amamentação. O leite materno ele tem uma grande importância tanto para a criança como também para a mãe. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, recomenda que se alimente a criança exclusivamente com leite materno até os 6 meses de idade. A partir daí já podem ser implementados outros tipos de alimento. Quais são as vantagens que o leite materno ele traz? Ele é de fácil digestão, apresenta menor probabilidade de reações alérgicas à criança, contém anticorpos que protegem a criança contra doenças, né? Maior contato entre a mãe e o filho, a amamentação aproxima mais a mãe, o filho da mãe e provoca o afeto, né, entre ambos. Diminui o risco de câncer de mama para a mãe. Quanto mais a mãe amamenta, menor é a probabilidade de ela ter um câncer de mama. Evita hemorragias depois do parto. Acelera a volta do útero ao tamanho normal, porque uma vez que a criança se desenvolveu, o útero que possui uma certa elasticidade, ele aumentou de volume e aí depois ele vai voltando ao tamanho normal. Quais são os cuidados que a mulher deve ter na gravidez? A mulher grávida deve ir periodicamente ao médico para verificar se a gravidez está se desenvolvendo dentro dos padrões normais, deve manter uma alimentação balanceada e não deve fumar, beber ou consumir outras drogas. Alguns exames, como a ultrassonografia e a amniocentese, devem ser realizados periodicamente e permitem diagnosticar diversos problemas. É através também do exame de ultrassonografia que se consegue ver o sexo da criança, se é feminino ou masculino. Aqui na imagem é possível ver os dois tipos de exame realizados, que é a ultrassonografia e a amniocentese. Esses exames eles são geralmente concedidos pelo médico, ou seja, no exame de pré-natal, o médico ele vai indicar que a mãe realize esses tipos de
exames para que ela tenha uma maior segurança durante sua gestação. Os gêmeos. Em geral, um óvulo fecundado dá origem apenas a um embrião, tá? Mas às vezes, porém, as células que resultam das primeiras divisões do zigoto se separam em dois ou mais grupos independentes e cada grupo origina um embrião completo. Daí a questão dos gêmeos, gente. É importante entender que há dois tipos de gêmeos. Os gêmeos idênticos, que nós também chamamos de univitelinos ou monozigotos, eles se formam a partir da mesma célula ovo. Então aqui nós temos um exemplo. Houve o processo de fecundação e aí a célula formada, né, o zigoto formado, se dividiu em dois e cada um foi se desenvolvendo de forma independente. Então esses gêmeos, eles são do mesmo sexo e são idênticos. Já os gêmeos fraternos, como nós chamamos, também podem ser chamados de bivitelinos ou dizigóticos. Eles se desenvolvem a partir de célula-ovo distintas. Por exemplo, o ovário produziu duas células, né? Dois óvulos. E aí, em cada óvulo, houve a fecundação por parte de um espermatozoide. Então, em um óvulo entrou um espermatozoide e no outro óvulo outro espermatozoide. Então, daí cada óvulo fecundado foi se desenvolvendo de forma independente e cada um originou um embrião. Nesse caso, os gêmeos eles podem ser do mesmo sexo ou de sexos diferentes, mas não são idênticos, tá? Eles são diferentes, ao contrário do que ocorre com os univitelinos. Bom, gente, finalizamos aqui nossa aula. Aqui eu deixo para vocês as atividades, são 5 questões para vocês responderem e praticarem o que foi estudado. Façam a leitura do conteúdo que está no nosso livro e qualquer dúvida entre em contato através do nosso grupo de WhatsApp. Um forte abraço e até a próxima.